acontece na sua vida. Ô Dani, a gente tá sem TP, mas eu tô vendo aqui umas taxas coloridas, brancas. Pelo jeito nós começamos já. Agora sim, tudo bem? Pessoal, hoje é dia 11 de setembro, há 13 anos, e a gente tá aqui com a Esther Carrenho, mais uma vez, com muita alegria de ter a Esther com a gente. Há 13 anos o quê? Desculpa, eu ia falar assim, não, há 13 anos, no dia 11 de setembro. Nossa, ficou emblemático ainda mais. Né? Não, a gente tá falando sobre perdão hoje, e eu fiquei pensando assim, nossa, 11 de setembro é uma data emblemática até para falar sobre esse tema, né? Nossa, meu Deus do céu. Porque há 13 anos, milhares de pessoas morreram lá em Nova York e Washington, lá com o Pentágono, aqueles aviões que foram lançados sobre as torres, enfim, uma tragédia para a humanidade nessa geração. Era uma terça-feira. Que, de certa maneira, porque eu acho que tem a ver com... Era uma terça-feira, por volta de 10 horas da manhã. Eu lembro que era de manhã. O primeiro, né? O outro foi mais tarde. Estava no ambiente de hospital visitando alguém da eu lembro que um amigo ligou em casa e falou, um avião bateu lá no prédio do World Trade Center. Aí geralmente você pensa nesses aviãozinhos assim que perde o rumo e tromba, né? Quando eu liguei a TV, enfim. Mas assim, é que eu fico pensando, 11 de setembro é um tema que tem a ver com perdão, né? Antes e depois. Tem a ver com ofensa, ofensores, ofendidos. E essa construção, assim, perdas, né? Quantas essa perdas construção de uma cultura de vingança. Porque me parece assim que quem estava fazendo aquilo, me parece que eles entendiam que de alguma maneira estavam se vingando de alguma coisa. Então vamos pegar uns aviões, jogar lá nas torres, vai matar gente, vai causar um impacto, mas tem a ver com um sentimento de vingança, de fazer justiça com as nossas mãos. Que me parece que atravessa o tema do perdão. Quer dizer, a vingança é quando eu resolvo não perdoar e acertar as contas comigo mesmo. Aliás, com quem eu entendo que de alguma forma ofendeu o meu princípio, a minha religião, a minha crença, a minha família, meus valores, minha própria vida. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Alguém uma vez disse o seguinte, não, para vocês dois. Perdoem-me vocês. Campeã de presença e audiência. Isso é muito bom. E fazendo um programa de número 200. É verdade, hoje é o 200. Emblemático. Papo na rede é número 200. Tá vendo, Esther? Você foi agraciada com esse 200. Você pode dizer que você fez. Mas alguém já disse assim, que perdão é uma perda grande. Tem perda e tem perdão. Eu não sabia disso. Uma vez que eu pensei, interessante, pelo menos dá essa coisa. Né? Você tem a porta e o portão, você tem a perda e o perdão. Aumentativo de perda. Aumentativo de perda. Existem perdas no ato de perdoar, Esther? Bom, eu acho que o perdão já vem porque houve alguma perda, houve no mínimo uma ofensa, né? Então não existe perdão sem dor, sem ofensa. Então acho que tem uma perda, sim. No mínimo tem uma perda aí de um desgaste por causa de um sofrimento, né? Pode ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento emocional. Então eu acho que tem perda, sim, tem a ver. Mas assim, o ato de perdoar, ele implica numa perda? Porque talvez as pessoas pensam assim, de abrir mão de algo para restabelecer não sei, relacionamento. Eu nunca tinha pensado nisso. Acho que o ato de perdoar em si necessariamente não implica numa perda. Eu acho que implica muito mais numa libertação do que numa perda, de liberar o outro e de ficar livre também. Não sei, eu acho que não. Necessariamente não. É só atitude provocar, começar essa história a conversa. Mas é que assim, às vezes o sentimento, quando a gente fala em situações mais críticas, me parece que o sentimento de alguma maneira às vezes é isso, né? De que conceder o perdão é perder alguma coisa, é abrir mão de alguma coisa. E por isso que às vezes é tão sofrido, né? Bom, talvez seja o abrir mão da vingança, por exemplo, né? E deixar isso por conta ou de Deus, ou da história da vida, ou das próprias leis do país, por exemplo, né? Essa história no perdão, você liberar o outro, isso é assim, pensando em termos de quem, na clínica, no cuidado que você tem nas suas observações, isso é um fato mesmo.
tipo, faz um bem mútuo para quem concede, para quem recebe? Olha, na minha experiência, na minha própria vida e no meu trabalho, que eu tenho visto que o bem maior é para quem dá o perdão. Para quem dá o perdão. É esse que fica livre. Porque quando você não perdoa uma pessoa, ela te acompanha. Né? Você toma banho com essa pessoa, você come com a pessoa, você está deitado, a pessoa aparece na sua mente. Quer você dizer, viaja o mundo com essa pessoa. Né? Por isso que a palavra perdão, o significado é libertar mesmo, é uma algema aberta, né? Mas não é o ofensor que liberta o ofendido, é o ofendido que liberta o ofensor. Então eu libero o outro. Então eu entendo, Carlos, que o maior benefício, acho que o outro também pode ter algum benefício, mas o maior benefício é para quem doa o perdão. É o doador. Então a gente doa o perdão não é pro bem do outro, é pro bem da gente mesmo. Sim. Sou eu que fico livre. Sim. Então uma coisa que é importante aí, acho que já vale a pena a gente falar, é que para mim doar o perdão, eu preciso reconhecer que houve uma ofensa, que houve uma dor. E eu preciso sofrer essa dor. Se eu não reconhecer que houve uma dívida, eu não sei se tem nada para perdoar. Então eu só tenho alguma coisa para perdoar quando eu reconheço que houve um dano. José faz isso na Bíblia, né? Quando José reencontra com os irmãos 20 anos depois, ele fala para os irmãos, lá quando o pai morre, ele fala, olha, vocês fizeram mesmo o mal para mim. Ele não disse para os irmãos, tá tudo bem. Não minimizou, né? Ele falou que estava tudo bem, mas antes de falar que estava tudo bem, que ele não ia se vingar e não ia fazer mal para os irmãos, ele falou, vocês realmente causaram um dano para mim. Só que Deus transformou esse dano, o que vocês tentaram fazer de mal foi transformado em bem. Mas vocês podem ficar sossegados, eu não estou no lugar de Deus, eu não vou fazer mal para vocês. Então acho que aqui já tem uma lição bem forte, que se eu não reconheço que houve um dano, que houve uma ofensa, que houve uma dívida, não tem como eu passar a régua nessa dívida. Porque o que é o perdão? O perdão é eu passo a régua. Você me ofendeu mesmo, mas você não me deve mais nada. Agora, a dificuldade de entrar nessa dor, às vezes é uma proteção que a pessoa tem, né? Sim. Ela não quer, vamos dizer assim, considerar e encarar a dor que ela está sentindo. Então ela acaba minimizando, não foi nada, tá perdoado, mas de fato não houve um perdão, porque minimizou, mas essa maneira de minimizar, tantas vezes eu imagino, Esther, que é uma questão assim de não querer considerar e encarar o fato assim, de que doeu demais. E às vezes se revive essa dor, de alguma forma. Ela volta. Se eu não entrar em contato com essa dor e não reconhecer que ela existe, em qualquer momento aí da vida ela vai voltar. Ou quando alguém me fizer algo parecido, aí eu posso vociferar em cima da pessoa de um jeito exagerado, mas na verdade o que está vindo é uma dor que lá atrás não foi curada, não foi resolvida. Né? Se essa dor não for chorada, ela fica em algum lugar. Ou vai ficar no corpo, ou vai ficar no emocional, ou vai ficar acumulada e em qualquer momento ela pode aparecer. Então é uma dor que precisa ser vivenciada assim. Levando em conta o que o Fernando colocou da questão de vingança, por exemplo, você acha que a vingança tem algum tipo de sabor que faça com que o perdão e a vingança caminhem juntos num determinado momento na cabeça, no coração, da alma da pessoa? Que ela acha, por exemplo, assim, o perdão não vai me dar tanto prazer quanto a vingança me daria. Não sei, pode ser até que alguém ache isso. E pode ser até que alguém conheça só o prazer da vingança. Mas quem comete a vingança continua trazendo outro prisioneiro. Nunca é liberto. Tem um filme, O Segredo de Seus Olhos, é um filme argentino, vocês conhecem? Não. Gente, eu recomendo esse filme. Quem quiser ver o que a ausência do perdão pode fazer com uma pessoa, assistam esse filme. Porque o que é a vingança? A vingança, na falta de perdão, eu trago outro prisioneiro. Na vingança, eu fico prisioneira junto. Os dois são prisioneiros. Entendi. Essa que é a verdade. Vão os dois para a cela. Exatamente. Assiste esse filme.
É Legal. O Segredo de Sussurros, ou alguma coisa assim. É um filme com o Darín, o Ricardo Darín. É maravilhoso esse filme. Que legal, boa. Você tinha uma Bom outra pra dica gente. de filme, né? É o Filomena, Filomena. né? Filomena também é um filme mais recente. Eu acho que é europeu. Filomena não é? Deve ser Francês, europeu. Pode ser francês, mas com certeza não é americano. Não Que é tem um nome filme cult. Não É tem um nome filme cult. hollywoodiano. É um filme cult, né? Então, e acho que lá também tem um exemplo bonito de alguém que foi muito ofendida, porque é uma história de uma mulher que tem um bebê e esse bebê é tirado dela, entregue para doação para uma família americana. Ela só vai reencontrar esse filho muitos anos depois e ela perdoou as pessoas que fizeram isso com ela. Então, o filme vai mostrando todo esse processo, né, de como ela estava livre. Apesar de terem feito uma ofensa horrorosa com ela, né? Agora, outra coisa importante é que o perdão ele tem dois caminhos, né? Tem o doar o perdão, mas tem também o receber o perdão. Isso também é importante, porque tem gente que não consegue receber o perdão. Uns não conseguem doar. E outros não conseguem E outros acolher. não conseguem receber o perdão. Você está falando de filme, tem um que eu acho que mostra uma cena muito interessante dessa situação que você está falando, que é aquele filme A Missão. É um filme antigo já, Esse com Robert é De Niro, Jeremy lindíssimo, Irons, e tem muito uma lindo. cena que um dos personagens, ele perde a cabeça por conta de uma situação de traição e mata o irmão. Eu lembro. É Robert disso. De Niro que faz esse personagem, que era um traficante de pessoas, de índios e tudo mais. E aí, por conta desse assassinato, o filme mostra de uma representação assim muito interessante. Ele pega toda a tralha dele e começa a carregar aquilo nas costas, como se fosse uma mochila, e vai se arrastando. Carrega a vida toda, né? Isso, aquilo aí lá. ele se envolve, ele quer ser um dos missionários, e o padre, ele chama, não, você pode ser, ele vai. E aí é interessante que eu acho que é uma cena emblemática, porque ele vai carregando aquele trambolho, e os caras querem dizer, não, vamos tirar, e o padre fala assim, não, deixa. Isso faz parte de um processo dele. E quando eles encontram os índios, um índio vai lá e corta aquela corda e solta aquele Cai a fardo ribanceira. enorme. Cai numa ribanceira e cai no rio. E aí o personagem ele desaba num choro, que é interessante essa coisa assim, ele não se perdoava até que um dos ofendidos dele, porque ele caçava os índios, vai lá e faz tem esse ato, ele se eu sente acho que liberto. é muito interessante a cena. Eu acho que aí nós estamos falando de outro aspecto do perdão, né? Que é o perdão para consigo mesmo. Que, sinceramente, eu tenho descoberto e visto que é muito mais difícil a pessoa perdoar a si mesma do que perdoar o outro. Perdoar o outro também é difícil. Pedir perdão também não é fácil. Mas eu penso que eu tenho observado, pelo menos nos problemas emocionais que têm chegado até lá ao consultório, é que o perdoar a si mesmo é o mais difícil de tudo. E assim, o que seria um possível caminho para que esses que eu concordo com você, né? Até confessei o meu pecado, que eu tenho dificuldade comigo mesmo nesse sentido. De, assim, que seriam caminhos, ou quais seriam os caminhos, ou como é que se processa isso? Sim. Eu acho que tem um aprendizado, Carlos, que a gente tem, talvez que todos nós seres humanos talvez tenhamos que aprender, que é o exercer uma bondade para com a gente mesmo. E a gente não nasce sabendo isso, ninguém nasce sabendo ser bondoso com ele mesmo. Muitas vezes isso vem já de criança, porque quando a gente nasce, alguém vai cuidar da gente. Então a gente tem pais, tem avós, tem babás, empregados, seja professores. Se essas pessoas não forem bondosas conosco e a gente cresce, vai pela vida internalizando essas pessoas que não foram bondosas. O ser humano tem uma coisa horrorosa, que é a capacidade de repetir para com ele mesmo aquilo que foi ruim para ele. Então, se eu sou criada num ambiente, às vezes até um ambiente bom, não é ambiente ruim, mas muito rígido, de muita dureza, onde não tinha muita brincadeira como criança, não tinha o lúdico, não tinha uma bondade, uma compaixão, é possível que eu internalize esse comportamento das pessoas dentro de mim e eu depois me torno essa pessoa dura comigo. Eu me trato como as pessoas me tratavam. Exatamente.
E aí a gente esquece que enquanto criança a gente era indefeso e eu não podia determinar como que uma professora ia me tratar, como que um empregado ia me tratar. Mas na vida adulta eu posso decidir que tipo de tratamento eu vou dar para mim mesma. Para mim mesmo. Né? Então é esse o aprendizado. O exercer a bondade para consigo mesmo é um aprendizado na vida. O ter compaixão de si mesmo. Que eu não estou falando aqui de ser uma pessoa que pensa que ela é melhor que todo mundo, que ela é a bambam, não ser um narcisista, não é isso. Sim, eu estou não, falando de ter um olhar de compaixão para consigo mesmo. Né? Porque você pode chegar e falar, nossa, eu fiz uma coisa errada, eu não sei onde que eu estava com a cabeça que eu fiz, mas acho que agora deu para me aprender, eu vou fazer diferente. Eu posso falar assim, mas também eu posso falar assim, gente, eu sou horroroso, eu não valho nada mesmo, eu devia morrer, olha o que eu fiz. Olha, você vê, é uma dureza que a pessoa já está sofrendo. É a reprodução, né, de uma fala, às vezes antiga. É muito comum isso. A gente pega histórias de pessoas que sofreram, né? A tirania, ou a dureza, ou excesso de cobrança. Excesso de cobrança, muita crítica. E aí, o que vai? Você vai trabalhando com a pessoa, trabalhando, de repente você percebe ela fazendo com ela aquilo que foi feito. Então, se eu ver, olha, eu acho que o melhor, é bom que a gente está falando isso, porque eu acho que o ambiente onde mais nós vamos ter que exercer o perdão é a nossa casa, é a nossa família. Eu acho que o único lugar, quando Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7, eu acho que o único lugar que isso vai acontecer é na família. No ambiente familiar. Porque amigo a gente não perdoa tantas vezes, né? Na terceira, quarta vez a gente já corta. Na família nós precisamos exercer esse dar perdão, receber o perdão e ajudar a criança ou o adolescente, ou seja lá quem for, a perdoar a si mesmo. A família é o único lugar, quase que praticamente da sociedade, tem alguns outros, mas com exceções, mas praticamente é o único lugar onde uma criança erra, um membro da família erra, ele é perdoado e ele não precisa ser excluído da família. Ele é novamente, é o meu, reintegrado. O meu celular que tá tocando aqui, viu, gente? Tem carrilhão aqui dentro, cara. Ainda bem que é um sino, né? Então, mas a família é o único lugar onde o membro pode errar e ser reintegrado de novo. É essa bondade familiar. Daqui a pouco para. Tá bom. É essa bondade familiar que vai ajudar essa criança que está ainda em formação depois a ser bondosa com ela. Ela que é isso que vai ajudá-la a exercer, a ter uma atitude bondosa para com ela. O que você está dizendo é óbvio que há famílias que conseguem construir um ambiente generoso. E outras não. E às vezes famílias religiosas, cristãs, com princípios até bonitos. Sim. Mas de uma rigidez. É a lei que manda, não é a graça, né? Por isso que eu acho que essa coisa da graça de Cristo Jesus é muito forte, muito bonito, e a gente precisa aprender a tomar posse. Porque se eu ficar só na lei e nas regras... eu costumo dizer que verdade sem lei... Deixa eu ler uma pergunta aqui do Jonadab. Ele está dizendo o seguinte, tem um e-mail que ele mandou. Perdão quer dizer esquecer, apagar da memória. É uma pergunta. Ou fazer que isso não possa mais incomodar. E aí tem essa coisa que às vezes a gente ouve, Esther, que é assim, perdoar e esquecer. Como se fosse um surto de amnésia. Não né? O que é esse esquecer? Então, que tipo de metáfora é essa? Então, perdoar não é ter amnésia. Perdoar não é tirar da memória. Perdoar que a amnésia é uma doença. Não é. O cara só de amnésia, perdoa todo mundo, aqui perdoou, ele é um esquecido. Tá doente, pô. Perdoar significa que você não vai lembrar mais desse fato de um jeito danoso para você, de um jeito dolorido. Essa pessoa não vai ficar toda hora na sua memória, você não vai lembrar disso. E quando você encontrar a pessoa, você pode até lembrar da ofensa, porque teve a ofensa. Mas não vai ser uma lembrança que
te incomode, não vai ser uma lembrança que te machuque mais, porque a dívida foi zerada. Então, perdoar é isso. É tratar de uma forma que isso não... Acho que ele coloca isso, né? Ele faz se é uma coisa ou outra. Que isso não incomode mais, é o que você já colocou. Mas a gente não vai ter amnésia. Eu me lembro direitinho todas as ofensas que eu tive na minha vida. Mas eu também estou lembrando que eu já perdoei, pelo menos até onde eu sei, todos os meus ofensores. Pode ser que algumas coisas que estão em processo de amnésia venham, né, à tona e eu preciso trabalhar com elas. Não, isso acontece. Tem mesmo. As ofensas que eu esqueci, mas... Aliás, a amnésia dá quando a gente não perdoa. A possibilidade da amnésia é maior quando não há o perdão. Vou perguntar uma coisa, que é... Você falou de um exemplo do filme... E daquela coisa assim, o mal que as pessoas fizeram a ela. Me chamou a atenção essa questão assim, quando você tem o mal sendo perpetrado, palavra bonita, né? Por um coletivo de pessoas. Pensando num contexto mais próximo a nós, às vezes a gente lida com pessoas, Esther, assim, eu estou magoado com a minha igreja. Estou magoado com a minha comunidade, estou magoado com o meu grupo. Não há uma ofensa assim, o João me ofendeu, o Paulo falou mal de mim. Não. É uma dor que eu sinto em relação a um grupo. Eu não consigo nominar uma pessoa ou outra, mas aquele grupo me fez mal. Como que é essa experiência de perdão e como que isso pode equacionar? Porque às vezes tem isso. Né? Quer dizer, que nem é o caso da Filomena, quer dizer, são várias pessoas que às vezes por uma questão de preconceito, por uma série de coisas, são colocadas contra aquela pessoa e ela se sente diminuída, se sente excluída, se sente magoada. Mas ela não pode dizer assim, quem me magoou foi fulano. São espécies de linchamentos, né? Isso. Então, eu acho que um bom trabalho para ser feito aí é tentar identificar qual foi a ofensa e quem foram essas pessoas. A gente também faz isso como seres humanos, por exemplo, se eu tenho um vizinho espanhol que me ofendeu e eu não trato isso, né? Eu não trato isso, mesmo que esse homem, que é outra coisa que a gente pode discutir aqui, mesmo que esse ofensor não se arrependa e não venha me pedir perdão, em Deus, porque eu acho que perdoar é divino mesmo, tem que ser através de Deus em Cristo. Então, em Deus, em Cristo, eu posso perdoar esse ofensor mesmo que ele não se arrependa. Porque se eu não perdoo, eu corro o risco de odiar todos os espanhóis. Eu passo o ódio mesmo para uma classe. Então, eu lembro de uma mulher que ela tinha uma dificuldade, ela foi muito machucada pela mãe dela. E chegou um ponto da vida dela que ela odiava todas as mulheres. Ela não suportava nem conversar com uma mulher. Então, Fernando, o primeiro passo aí é tentar nomear o que aconteceu comigo nesse lugar, quem foi que fez. Quem foram os porta-vozes, né, desse coletivo. Alguém falou em nome dele, né? A gente tem muitos exemplos assim de pessoas que odeiam, sei lá, um avô que ofendeu muito um neto. E esse neto passa a odiar todos os velhos. Os serial killers têm muito esses históricos. Esses ingredientes. E daí eles saem matando tudo quanto é homem velhinho de barba branca que encontra. Olha, Carlos, abre o olho. Aí vai indo, a gente chega lá que tem uma história lá parecida, né? Então, acho que o melhor caminho aí, Fernando, é localizar quem é a pessoa, qual foi a ofensa, ou quais foram as pessoas, e tratar isso. Eu acho que se não dá conta de fazer sozinho, precisa de alguém, ou de um amigo, ou de um conselheiro, ou em último caso até, eu também já falei aqui, eu não sou dessa que acho que só a terapia que resolve, né? Às vezes um amigo, um conselheiro amoroso, que ajude, mas que também não passe a mão na cabeça, né? Vai ajudar a achar o caminho, de se libertar, né? E não ficar alimentando esse rancor, que pode virar numa revolta mesmo, ou numa tentativa até de vingança, que aí eu saio exterminando tudo que lembra quem me ofendeu. Aí nesse ponto que eu queria resgatar o que a gente conversou aqui nos bastidores minutos antes, muitos com os quais eu mesmo tenho lidado, tem esse problema, né, esse impedimento quase
assim, de ter que ou incluir no ambiente do perdão as reaproximações. De eu ter que voltar a caminhar com A ou B, de eu ter que reatar com A ou B, de eu ter que... E isso acaba impedindo, né, que o ambiente do perdão seja facilitado. Porque às vezes a ofensa ela foi tão grave que implicou mesmo em rompimentos, e não são poucos os rompimentos que eu diria assim, não são nem recomendáveis, né? Porque tem ofensor que não vai mudar, ele vai continuar ofendendo. Sim, e aí... até certos atos, né? Que serão mantidos dali para frente, né? Mas algumas pessoas ficam presas, né? Porque no entendimento deles, e aí entra um aspecto religioso também. Eu acho que isso foi muito pregado, viu, Carlos? Eu ouvi muito isso. Que o perdão, você tinha que dar a chance do outro nascer em você novamente, você tinha que se relacionar novamente. Isso sempre me intrigou muito. E à medida que eu fui estudando isso, trabalhando em cima disso, eu percebi, e muitos autores concordam comigo, eu concordo com eles, que perdoar é uma coisa, restaurar o relacionamento é outra coisa, e restaurar a confiança também é outra coisa. São 3 coisas diferentes. Sim. A confiança é uma das coisas mais difíceis de ser restaurada. Sim. E você está certo, tem relacionamentos que é impossível ser restaurado, não tem como mais. Ainda assim, eu posso dar o perdão. Eu posso perdoar essa pessoa, eu perdoo, a pessoa está livre, não tenho mais nada contra ela. O Carlos Apache da Itália, lá de Milão, manda um abraço pra gente que tá aqui. Carlos, estamos internacionais. Carlos já esteve aqui no estúdio, né? E tem uma pergunta do Nelson Bumilcar, que está vendo a gente. Nelson, um abraço para você. Nossa mente e emoções muitas vezes revisita situações passadas onde fomos machucados ou magoados e onde já racionalmente perdoamos. Perdão é reafirmado ciclicamente, vamos aprendendo a perdoar. É a colocação do Nelson. Deixa eu engatar uma, que aí você já mexe com as duas, que é do Will Cardoso, aqui de São Paulo. Wilton Cardoso. Quando as ofensas repetidamente ocorrem por parte da mãe. Perdoei diversas vezes, hoje estou magoado e às vezes é necessário ficar longe. E isso não como lidar com essa situação? Isso não é fácil, como lidar com a situação. Que eu acho que entra um pouco nessa questão mas são duas coisas aí, acho que é importante falar as duas. O do Nelson. Eu acredito, Nelson, que perdão... Eu acho que até pode ter pessoas que perdoem num ato, mas para mim perdão é um processo. Então pode até começar com uma decisão racional. Eu quero perdoar, começa assim. Mas o perdão completo, ele tem que passar por todo o meu emocional, por todos os meus sentimentos. Então ele começa numa decisão, mas ele tem que me visitar inteira. Então nesse sentido, eu acho que é que entra o processo. É possível que a gente perdoe talvez aos poucos mesmo, né? Porque é um processo. E um bom exemplo disso, você que é teólogo, né? E poeta. Quiser aprofundar mais, é a história de José. 20 anos depois, a gente percebe claramente que o perdão de José não estava completo com aqueles irmãos, não. Porque aprontar do jeito que ele aprontou com os irmãos e chorar do jeito que ele chorou, tinha muita dor ali ainda. E tinham passado 20 anos quando ele se encontra com os irmãos. Então, e o que eu tenho observado na prática é que perdão é um processo. Ele começa com um querer, mas tem um caminho aí que, dependendo da pessoa, demora mais ou demora menos. Então é um processo. Então isso que você falou de voltar, ver a dor de novo, aí se descobrir que tem mais alguma coisa lá, perdoa. Porque assim, é como se fosse um novelo de lã. A gente vai desenrolando. O novelo é o mesmo, mas o pedaço da lã é outro. Então o perdão completo é desenrolar o novelo inteiro, que às vezes demora um pouquinho. E o do Wilton é o da mãe. Essa situação o Wilton, difícil. Assim, aproveita, encaixar isso que ele colocou, eu acho muito interessante. Essa coisa do perdoar mãe e pai,
né, ou por conta, óbvio, de históricos de ofensas ou de relacionamentos trincados por diversos motivos. Isso no nosso ambiente e até porque são é figuras muito comum. Cruciais na formação do ser humano. Exatamente. Né? Falar de perdoar os que te geraram te ofenderam. Que dá uma culpa danada. E aí, deixa eu engatar uma outra questão. Não, é porque para aproveitar o gancho que o Wilton levantou, que eu acho que é muito... Mas dentro ainda dessa questão de perdoar pai e mãe, porque assim, como geralmente a gente pensa no perdão num contexto em que há um pedido de perdão. Mas às vezes o pedido de perdão pode ser feito. Não tem o pedido. Não tem o pedido de perdão, ou porque não tem, simplesmente não vai sair daquela pessoa tal pedido, ou porque essa pessoa já faleceu. Por exemplo, quando a gente fala de histórias, não estou falando do Wilton, mas me lembrou, histórias de pai e mãe que houve uma ofensa, ou houve uma situação de muita dor causada por parte dos pais, ou o pai ou a mãe num dos filhos, ou nos filhos, mas esses pais já faleceram. Mas é carregada uma dor e você não tem mais como fazer. Não dá para fazer uma sessão espírita. Pessoalmente não. Entendeu? Para acrescentar, depois você fala bastante, assim. Porque tem aqueles Mas essa pais, questão do perdão que não pressupõe um pedido de perdão. Sim. Ou então ainda, eu acrescentaria, assim, de pais, e eu falo isso com muita reverência, com muito respeito, lembrando dos meus pais, dos meus sogros e dos meus avós, inclusive. E quanto mais lá, no nosso caso, meu caso pelo menos, assim, eram ignorantes, brutos, hostis no próprio ambiente. Não faziam porque queria, né? Não, eles foram criados. É a bagagem que eles tinham, né? Então assim, eu estou aqui falando e lembrando disso, e a gente lida não só no ambiente familiar, mas no ambiente da comunidade, com esses históricos. Sim. Né? E aí o menino, a menina, a mulher, o homem, quer dizer, ele cresce, né? Ele adquire cultura, ele se torna uma pessoa nobre, né? Doce, leve, às vezes até singela, mas com esse... E aí ele vai tentar dialogar com o pai, com a mãe. Não tem diálogo, às vezes. Toma, sabe aquela... é capaz de tomar um safanão na mesa como ele tomou há 40 anos atrás. Então piora, né? Piora. E ainda põe mais culpa. Isso. Tem pais que quando os filhos vão tentar acertar, o que eles falam? Você é um ingrato, onde já se viu, eu te carreguei na barriga, eu te dei de mamar, eu paguei tua escola, quer dizer, piora a situação. Então, assim, eu acho que tem várias coisas aí pra gente falar. Primeiro, eu acho que essa compreensão que aquele pai e aquela mãe eram ignorantes, não conheciam, eram broncos, é do adulto. A criança não tem essa compreensão. A criança sofre o dano. Então, a primeira coisa é isso, é não se culpar de ver isso, de sentir essa mágoa, mesmo esse pai sendo ignorante e não tinha nada para dar. Porque a criança, ela não consegue olhar para o pai e para a mãe e falar, ai, coitado, meu pai, ele é ignorante. A criança não consegue. Essa compreensão é do adulto. Então, se na vida adulta eu entendo isso, eu percebo isso, eu preciso olhar para essa criança que está dentro de mim, machucada e ferida, e eu mesma tenho que dar agora... O adulto é que está construindo esse cenário. E esse adulto precisa ser bondoso com essa criança. Teve raiva do pai? Foi uma raiva legítima. A criança tem mesmo raiva. Todo filho tem raiva de pai e mãe em algum momento, e alguns em muitos momentos, né? Então acho que essa é uma coisa muito importante. Muito bom. A outra coisa é que o perdão que nós estamos falando aqui, que é um processo, que é um perdão divino através de Cristo Jesus, realmente ele não exige que o outro se arrependa e que o outro peça perdão. Não precisa isso. Acho que um bom exemplo disso é Estevão. Eu estava com ele na cabeça agora. Ninguém se falou assim, Estevão, desculpa que a gente tá jogando umas pedrinhas em você, né? Perdoa a gente. Ninguém fez isso. Mas Estevão falou, olha, eu entendo, ele era adulto, né? Ele falou, eu entendo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo e eu perdoo vocês. Ele repete o Cristo, né? Então, porque eu gosto de falar do Estevão, porque se eu falo Cristo, a pessoa fala mas é Jesus. mas Cristo era... Então Estevão era homem ele repete, normal. Né? Então o que o divino fez, né? Tem essa possibilidade da gente dar o perdão sem a pessoa pedir. No caso do Wilton, ele está falando se ele precisa conviver. Wilton, eu não sei sua idade, não sei se você é adolescente, se já é se mora longe da sua mãe, se mora perto,
se você depende dela financeiramente, eu não sei sua história. Agora, se você já é adulto, se você não depende da sua mãe financeiramente, você não precisa morar com ela se existe uma relação que te traz tantos danos. A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. Para honrar pai e mãe, eu não preciso ficar num ambiente de ofensa deles. Né? E para obedecer, a Bíblia não manda a gente obedecer pai e mãe o resto da vida. É para obedecer enquanto criança. Mas uma vez que se tornou adulto e o ambiente é um ambiente que te faz mal, e você tem essa independência, você não precisa morar e pode dar o perdão para essa mãe e não precisa se submeter a tantas ofensas. Às vezes o que leva um filho a buscar esse ambiente constantemente é a culpa. Porque daí fica com raiva, a mãe ofende, ou o pai, aí fica com raiva, aí sente culpa e volta lá de novo. Aí ofende de novo. Um ciclo. E fica. Essa coisa doida, mal, né? E não precisa, porque se tornou adulto, você pode cuidar da sua vida e deixar a sua mãe lá independente com a vidinha dela também. E se precisar, vamos honrá-la. Essa conversa do adulto com a criança que ele foi e que ainda está nele, ela pode ser encorajada de que maneira, por exemplo? Isso tem que ser tratado num ambiente de terapia, é isso? Que me parece uma coisa bem psicológica, bem né? psicológica. É. Esther, a prática, o exercício dos pais que reconhecem o seu erro e têm a coragem de pedir perdão aos filhos é um caminho interessante de aprendizado dessas relações, de um ambiente de bondade, de perdão. Porque geralmente os pais esperam o inverso. Por isso que eu estou colocando isso. Pode até parecer meio óbvio, mas eu acho que em determinados contextos familiares não é óbvio. Aí eu pedi perdão para o meu filho de 5 anos, ou de 15 anos. Né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que o pai, uma mãe pode pedir perdão. Às vezes não precisa pedir perdão pelo que você falou, mas você pode pedir perdão pela forma que você falou. Porque se você falou com raiva, gritando, eu acho que você pode falar, olha filho, o que eu falei eu não retiro nem uma palavra, mas o jeito que eu fiz está totalmente errado, eu quero que você me perdoe. Se são filhos adultos, o que acontece muitas vezes com adultos? A gente descobre, né, depois que os filhos já cresceram e eles têm essa liberdade de vir falar com a gente, você descobre que algumas coisas que você fez no passado, com a melhor das boas intenções, ofendeu aquela criança que agora é um homem, né? E pais que constroem um caminho, que deixam o caminho aberto, os filhos têm coragem de chegar e falar, você fez isso foi ruim pra mim. Eu acho que aí a melhor coisa é o pai e a mãe falar, filho, então me perdoa. Talvez até, quando eu fiz com boa intenção. Eu não sei se eu fosse criar você hoje, talvez até eu fizesse de novo acreditando que era bom, mas você está me dizendo que foi ruim para você. Então me perdoa porque a minha intenção não foi te ofender. A minha intenção foi fazer o melhor para você. Então, em outras palavras, eu acho que o filho vai aprender a pedir perdão e vai ficar bem também, desde que esses pais peçam perdão e reconheçam, mesmo quando os filhos cresceram, que, olha, eu te ofendi, mas a intenção não era essa. Eu acho que isso já traz uma libertação boa para esse adulto, né? Consultório, a gente ouve muitas histórias assim de pais que fizeram coisas, sei lá, pôs numa escola melhor, mas nessa escola melhor o menino tinha que viajar de ônibus. Aí a pessoa ficou ofendida na vida adulta porque foi exposto a um perigo, a um medo, que ele morria de medo, e foi a pior coisa que o pai e a mãe deviam ter feito. Que devia ter posto numa escola perto de casa mesmo. Só que o pai e a mãe que fez isso quis dar o melhor para ele, né? Então um diálogo, se os pais tiverem abertura para isso, não são todos que têm, não. Alguns não vão querer saber, vão cair na defesa, mas se tiver abertura vai fazer um bem muito grande. Eu acho que uma outra coisa que a gente está esquecendo, que é importante, é que quando a pessoa ofendida, se ela não perdoa, ela cai também o risco de entrar numa autocomiseração, de ter dó dela mesma, sabe? Aí não perdoa o ofensor e fica vítima dela mesma. No passado ela foi vítima do ofensor e no presente ela até sabe
tem consciência dessa ofensa e aí se torna vítima de si mesma, ao invés de se libertar e de passar a ser a protagonista da própria história, né? De mudar um pouco essa situação de ficar vítima, porque a vítima não faz nada, né? Posso ler os e-mails que chegaram aqui, Carlos? Só para mim não perder, irmão. Tá bom, vai lá, irmão. Te perdoo por essa. Pelo menos umas 3 coisas que eu já esqueci, né? Mas assim, né? Lembrando de um texto, que ele é o âncora. Que âncora, rapaz? Olha, eu sou o âncora, vai afundar o navio. Parece-me que é ali no episódio do 70 vezes 7 que em seguida os discípulos dizem assim: então ensina-nos a orar. É ali. Eu não lembro. Mas se você está falando, eu acredito. Não, ali 70 vezes 7, ensino... ele vai indo, né? Mateus 18. Mateus 18. Nesse ambiente aí é que os discípulos solicitam que Jesus os ensine a orar. E aí eu entraria nessa coisa do perdão no ambiente das religiosidades e da religião, que é o ambiente de muitos com os quais nós lidamos, e é onde eu entendo que a palavra perdão, também isso conversamos um pouco, ela não necessariamente é tratada como se deveria, não é? E aí entra essa questão do perdão de Deus, né? Deus nessa história, quer dizer, você falou que o perdão é divino, quer dizer, perdão é uma coisa que brotou no coração de Deus, não é? E que Ele deixou para que nós administrássemos dentro da nossa humanidade. E aí os discípulos assim: Senhor, então ensina a gente a orar, porque sem orar não vai dar para encarar esses... perdoar não é fácil, não. esses processos todos. É difícil. Deixa eu... chegaram uns e-mails aqui. É que a gente pede o pessoal mandar e-mail, o pessoal manda, então vamos... Desculpa, irmão. Sem problema, irmão. Tá perdoado. Jonadab, desculpa te atrapalhar. Não precisa pedir perdão, pode mandar e-mail, Jonadab. Não esquecer que as lideranças... E fala de pastor, bispo, apóstolo, não sei se apóstolo pede perdão. Jonadab é um nome bem... Devem pedir perdão também, isso seria um bom começo para ensinar perdão, sem dúvida, eu acho que... A Silvia Godoy, aqui de São Paulo. Silvia, nossa amiga. Porque assuntos assim são tão raros na mídia. É disso que as pessoas precisam. Muita boa abordagem. Obrigado, Silvia. Porque a Esther está aqui, então ajuda a gente a tratar disso de uma maneira muito legal. Elson, lá de Fortaleza. Boa tarde, é a primeira vez que estou assistindo. Bem-vindo, Elson. Já tinha tentado antes, mas o meu computador não conseguia. Hoje, graças a Deus, consegui. Quero parabenizá-los pelo programa, tema excelente. Gostei muito da colocação, que se pode perdoar, mas nem sempre o relacionamento pode ser restaurado pela falta de confiança. Como vivi muito na igreja desde o nascimento, vi de tudo, como vocês sabem. Daí uma coisa que não suportava é a dissimulação, que reina e é muito forte na igreja, pois fazem tudo para prejudicar o outro, injustiça, etc. E dia depois lá na frente vem pedir perdão, mas nunca com sinceridade, acontece somente naquele momento, perdão, mas percebi que tinha muita dissolução ou dissimulação por causa da palavra de Deus, que tinha que perdoar 70 vezes 7 e assim por diante. Daí como tratar com pessoas dissimuladas desse tipo. O que mais me impressiona é que nas igrejas isso é muito forte. Tá aí a fala do Elson Medeiros, lá de Fortaleza. Acho que a gente já falou um pouco da questão de 70 vezes 7, né? Elson, se você achar o jeito mais eficiente de tratar com isso, você me fala, porque eu também não sei. Eu concordo com você. Eu acho que os líderes de uma igreja, os pastores, deveriam ser os primeiros a pedir perdão, né? E eu conheço muitos que o fazem. Sim. Mas também conheço muitos que eu acho que são pastores, tal, sei lá, ou não têm uma vida cristã adequada, ou não aprenderam sobre perdão, ou entraram pela porta dos fundos para ser pastor. Se sentem enfraquecidos. Né? A gente não sabe. Muitos têm. Mas eu acho que o meio religioso é um meio que traz muitos danos. Eu concordo plenamente com você, que traz muitos danos em nome da fé, né? Em nome de Deus, em nome da fé. E machucam as pessoas e nem percebem que estão, às vezes, matando uma pessoa.
Então eu acho que talvez o jeito de aprender é olhar como que Jesus fez com as pessoas, né? Jesus, né, como é que ele tratou o cara que cobrava imposto e cobrava demais, como ele tratou a mulher pega em adultério, como que ele tratou o jovem que foi embora, como que ele fez? Se os líderes olhassem para isso, talvez a gente tivesse menos danos na igreja e menos ofensas. Eu só espero que essas ofensas não tenham alcançado você. Então, aqui eu acho, não sei se é o caso do Elson, mas aquela pergunta que a gente voltando atrás, a questão daquela ofensa meio coletiva, né? Uma coisa que assim, poxa, me sinto magoado ou excluído fora por conta de um grupo. Professando uma religião, uma fé, alguma coisa nesse sentido, e a gente lida com isso. Me parece que até o Elson toca um pouco nessa questão. Agora, não é ele que fala especificamente de líderes e pastores, Jonadab que havia colocado. Eu acho que ele fala mais desse coletivo. Eu acho que você tocou num ponto que, assim, a religião, Esther, eu penso que ela impulsiona demais esse tipo de ambiente em que a dissimulação ela se faz presente. Porque num ambiente que é muito religioso, num aspecto assim moralista, cheio de regra, do certo e errado, as pessoas escondem, elas põem para debaixo do colchão, do tapete a sujeira. Então nas reuniões elas se encontram sempre com aquela aparência que está tudo bem, tudo jóia, tudo bacana, e aqui não pode vazar nada que cheire mal, não naquele sentido que às vezes a gente pensa, mas naqueles assim, não dá para lidar nesse ambiente com questões da alma e da vida, da nossa humanidade. E se eu colocar isso de alguma forma para ser exposto, eu vou tomar tanta paulada que eu fico quieto. Então, eu acho que o problema do ambiente religioso é que ele engessa de tal maneira as relações e a coisa vai lá por baixo comendo. Um dia vaza e aí dificuldade de lidar com o perdão, dificuldade de lidar com a graça e com essa condição humana que é do erro. Quer dizer, errar faz parte da nossa caminhada. Então, por isso que o perdão tem o doar perdão e o pedir perdão, né? E o pedir perdão tem a ver com a atitude e o toque até do Espírito Santo e a sensibilidade da pessoa de se arrepender. Porque pedir perdão para mim só ter não terminar o relacionamento, pedir perdão para mim ficar bem com o ofendido, isso não é perdão. Isso é tentar um acerto. São acordos, né? O perdão genuíno para mim pedir esse perdão, eu preciso ter essa atitude, né, de reconhecer que eu errei pra valer. E isso precisa doer também em mim. Eu acho que o pedido de perdão genuíno é aquele que a ofensa passa a doer em mim. E quando eu fiz a ofensa, só doía no outro. Mas a hora que eu experimento, que no grego a gente chama de metanoia, aí dói tudo em mim, dói meu corpo, dói minha alma, dói meu coração, e é essa dor, esse que me leva para o arrependimento, e esse arrependimento me leva para o perdão, que é o outro aspecto, né, do perdão. Queria ler um e-mail da Silvinha Rezende, lá de Itaboraí, do Rio, que chegou. Ela diz o seguinte: eu queria dar um breve testemunho. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos de idade, cheia de mágoa e aprisionada numa culpa que não era minha, mas eu achava que era. Vivi uma depressão dos 10 aos 14 anos, mas quando entendi, através da operação do Espírito em meu coração e mente, o que tinha ocorrido, e liberei perdão, fui liberto de todos aqueles sentimentos decorrentes da separação, etc. A autocomiseração é a palavra certa, era como me sentia, vítima da vida. Hoje sou livre, eis o poder do perdão, vida de volta, Deus os abençoe, Papa abençoador. E obrigado pelo seu testemunho. Obrigado. Nossa, por ter compartilhado algo que é tão pessoal, mas algo que é tão bonito, lindo, né? Da mudança que acontece por conta do perdão. Porque algumas coisas parecem tão teóricas, né? Mas aí uma pessoa vem e diz, eu experimentei e é assim mesmo. Talvez isso que ela diz nos deve, assim, nós, né, que lidamos muito com isso, deveríamos talvez encorajar aqueles que estão presos, né, a de algum modo buscarem ajuda para que saiam destas celas, né? Porque o testemunho dela, o testemunho dela é o testemunho que nós poderíamos dar de muitos que eu vejo que chegaram a nós com pesos enormes e hoje caminham leves.
caminho leve. Não necessariamente houve reaproximação, alguns precisaram até de mudanças geográficas, né, para que algumas coisas acontecessem. Sim, e aconteceram. E às vezes a mudança, né, geográfica se faz necessária. se faz necessário. Né? Por que não, né? No Velho Testamento tem muitas, né? Para onde você vai, meu sobrinho querido? Não, e aquela... Eu vou para a esquerda, então irei para a direita, então vá. meu amor. Não, e tem uma Daqui coisa... uns 30 anos a gente se encontra. E tem uma coisa no texto bíblico, que é isso que você está falando, Carlos, que assim, nós quando fazemos a leitura da Bíblia, às vezes nós viramos uma página, leitura de uma página para outra em 5 minutos, e uma virada de página são 20 anos. É verdade. E aí, a gente, por conta dessa leitura rápida e sem compreender essa dimensão temporal e geográfica, por exemplo, às vezes um caso que eu penso assim com frequência é a situação de Jacó e de Esaú. Né? Esaú, quando Jacó foge de casa, Esaú, ele ia matar o cara, eu não tenho dúvida disso. E Esaú ia matar o Jacó. E quando eles se reencontram 20 anos depois, o Jacó, olha que coisa interessante, o Jacó se sente culpado da pisada de bola que deu com o irmão, e ele faz toda aquela artimanha de manda a mulherada, manda as crianças e tal, eu tô morrendo de medo. Mas quando ele encontra Esaú fala assim, meu irmão... Ele tá leve, né? Ele tá leve. Esaú tá leve. Quer dizer, 20 anos mudaram de alguma maneira o coração de Esaú e também o coração de Jacó. Mas assim, essa virada de página... Tempo, né? É tempo, e aí a gente quer, voltando então naquela coisa que você tinha conversado, respondendo para o Nelson, às vezes o que a gente chama assim, nossa, ele perdoou num só ato. Não, a expressão desse processo que demorou 10 anos, 5 anos, 20 anos, você viu num ato. Mas é o tempo todo a pessoa sendo trabalhada na história por ela mesma, pelo Espírito Santo, de modo que assim, cara, foi um tempo, não sei quando, mas foi um tempo, mas a gente viu assim o relâmpago dessa chuva que vai cair, o que já tem caído, então não é um ato. Por debaixo tem um processo. E os ofensores têm que saber disso. Quando a gente ofende, a gente precisa ter essa consciência, que o fato de eu pedir perdão não significa que eu fui perdoado imediatamente. Né? Eu preciso saber disso e ter essa paciência e ter a consciência que o ofendido muitas vezes vai precisar de um tempo e dar esse tempo para ele, né? Esther, você agora há pouco você falou e era uma das coisas que veio, eu tinha esquecido, tá acabando. É assim, eu conheço e convivi e ainda convivo com pessoas que venceram o aborto, vamos dizer assim. Eles souberam depois que suas mães tentaram abortar. Né? E alguns conseguiram vencer isso, outros ainda não. E um dos que conseguiu vencer me fez chorar muito, né? De alegria por ver o modo como ele encarou, porque no processo de quase ser abortado, ele perdeu uma parte do braço, né? É de medicação, né? Ele vem para o mundo assim, né? E ele tem uma história de perdão com a mãe muito interessante, mas alguns não conseguem, né? E eles estão aí entre nós, né? Porque essas coisas vazam, né? No contexto da família, as coisas que são jogadas para debaixo do tapete, de quando em quando vaza, né? E aí o menino, a menina, crescidos, né, descobre que não foi desejado, ou se desejado num determinado momento, não mais, né? Mas vence, né, o aborto. Aborto dá muito pano pra manga, né? Dá, né? Dá um outro problema. Quem sobrevive e precisa olhar e lidar com essa realidade que em algum momento da existência foi rejeitado mesmo, que depois também pode mudar, né? Tem mães que tentam o aborto ou porque tem razões, né, para tentar o aborto. Todas, né? E depois o amor acontece, porque na verdade a gente não ama um filho também a hora que ele nasce. O amor que eu tenho por um filho a hora que ele nasce é o amor instintivo. O amor ágape, o amor que a gente prega tanto, ele é construído na convivência com esse filho. Né? Então, se teve lá um momento de dificuldade dessa mãe,
que ela quis abortar, mas depois esse filho nasceu, quem sabe ela pôde reconstruir toda essa relação amorosa, né? E aí cada história é uma história. Sim. Tem que ouvir, tem que ver como cada um lida com isso. Que é uma coisa dolorida, você saber que em algum momento alguém te rejeitou, né? E essa mãe tem que se perdoar nesse processo, Sim, tentativa e caminhar, né? Que é difícil isso também, né? As mães que tentam aborto, algumas mães sofrem muito. Muito. Mas muito mesmo. Muito. Isso dá quase que tema para uma hora, Sim, né? Essa coisa com de... certeza. Então está agendado. Pronto. Vamos tema. falar, eu acho que é um Perdão tema interessante. Que... Não, mas eu acho que dolorido relações de isso. vida e morte, né? Especificamente em termos de aborto, eu acho que é um tema que talvez a gente possa Porque tem gente que você ajudar. encontra, a pessoa fala assim, sabe que minha mãe tentou me abortar e eu tô aqui porque eu sou um vencedor mesmo, viu? Eu não consegui. Faz até piada do negócio, né? Verdade, e outros ficam muito ressentidos mesmo. Né? Aí cada história é cada história. Sim. Fica até difícil a gente generalizar. Mas né? o perdão, ele é uma terapia. É um caminho, pra claro. isso, né? Eu acho que na vida adulta a gente pode entender isso. Né? O que aconteceu com essa mãe que nesse momento estava difícil para ela aceitar uma nova gravidez. Né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante do tema perdão ser tão recorrente no Novo Testamento é a ideia de que Deus tem assim, vocês vão pisar na bola. Então, se preparem para perdoar, que é essa condição nossa, né? Não é que ele está falando assim, pisem na bola, não, vocês vão pisar na bola. Se você não experimentou, e vocês precisam de um que negócio na relação de vocês que dê condições de vocês sobreviverem e continuarem caminhando juntos como seres humanos. Mas assim, a gente vai pisar na bola. Então eu queria pisar na bola com vocês agora e dizer que a gente já passou da hora. E na próxima quinta, se Deus permitir, a gente volta. Perdoe-nos, mas a gente queria agradecer muito, Esther Carreño, você estar de volta com a gente. Muito obrigada. Sempre muito bom. Quando eu posso, eu venho com alegria. Tá, o pessoal que mandou e-mail, obrigado. Silvinha, especialmente o seu. Bom testemunho. Silvinha Rezende, isso, né? lá de Itaboraí, uma palavra muito legal. A sua, pra gente fechar esse tema do perdão. É verdade. E é isso daí. Carlos Bragantini, a gente precisa tomar mais café, cara. Porque nós precisamos nos perdoar. Pô, a gente só tá se vendo de quinta-feira agora aqui no programa. Não, tem alguma coisa para acertar, né? Ninguém devez nada a não ser o café, quer dizer, o amor. Você tá estudando e trabalhando muito, e eu do mesmo jeito, né? Pessoal, esse aqui é um problema nosso, tá bom? Tchau, esse gente. foi o programa número 200 do Papo na Rede. Aqui chegamos, com a graça de Deus. Que daqui a pouco vai ficar disponível para todo mundo. Tchau, legal. beijo. Tchau.